1 Coríntios capítulo 11, nós, sempre que nós partimos o pão, nós lemos essa palavra, mas, irmão, não é uma palavra simplesmente como uma doutrina religiosa para partir o pão. Nós temos que entender o que diz essa palavra. Se compreendermos, partirmos o pão com certeza, com esclarecimento, com luz, é o que o Senhor quer. Que você parta o pão com luz, sabendo o que está fazendo, não uma coisa religiosa, superficial, carnal. Tua palavra ensina. Vamos entender aqui capítulo 11, versículo 23. Vamos ler essa palavra, onde diz: porque eu recebi, aquele que puder ler, irmão, soltar a voz com toda humildade, solte a voz. Porque eu recebi, solta a voz. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Faze isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo o que, irmão? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes, glória a Deus, todas as vezes que eu beber, novamente em memória de mim. Por quê? Outra vez, porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós cremos que o Senhor voltará e está voltando, irmão. Não é uma doutrina religiosa, nós cremos no coração. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós, a igreja, no mundo, muitos fracos. Nós já sabemos, fracos espiritualmente. Por causa disso, há entre vós muitos fracos. Depois do quê? Doentes. E não poucos dormem. É interessante, né, irmão? Essa palavra aqui que na igreja, pessoas que estão, nós levamos para o contexto do mundo, oramos, mas aqui a igreja de Deus não é tratada como o mundo é tratado, irmão. Aqui fala que a fraqueza espiritual, a doença, e não poucos que dormem, os irmãos morrendo, leva de irmãos, debaixo de um juízo, debaixo de um julgamento, debaixo de uma disciplina. Então, irmão, nós não podemos ser tratados como o mundo é tratado. Aqui é bem diferente. O mundo não é tratado. Deus não fala para o mundo: vocês vão ficar fracos, doentes e vão dormir. Porque crente não morre, dorme. Quem morre é o ímpio. Nós dormimos no Senhor. Pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. E esse corpo um dia será totalmente ressuscitado, a palavra fala. Ele ressuscitará. Amém, irmão? Não é nosso assunto aqui. Mas veja, nós se preocupamos muito com as coisas do mundo, muitos cuidados, mas nosso cuidado não é com o mundo. Nós cuidamos, irmão. Mas olha o cuidado aqui. É de fazer as coisas conforme a palavra. Se nós não fizermos as coisas conforme a palavra diz que nós ficaremos fracos. Espiritualmente fraco. E uma pessoa espiritualmente fraca ficará doente. E a palavra diz que de doente ela vai dormir. Ela vai ser recolhida. Então isso é sério. Então nós temos que saber o que estamos fazendo. Não podemos tratar as obras de Deus como nós queremos, como nós achamos que devemos. Nós achamos que devemos. Essa é a ideia. Penso assim, eu acho assim, eu faço assim. Não, irmão, nós temos que fazer o que a palavra fala. Se fazemos o que a palavra fala, o Senhor nos abençoará. Não com fraqueza, nem com doença, nem com morte, mas com vida. Porque Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Então, irmão, veja agora. Por que essa sentença? Continua a palavra dizendo: porque se julgássemos a nós mesmos, não os outros, não seríamos julgados. Mas quando somos o quê? Julgados. Veja agora, somos disciplinados pelo Senhor. Então, fraco, doente, que dorme é uma disciplina de Deus, irmão, para a sua igreja.
que opera relaxadamente. Desculpa, irmão. A palavra fala em 48:10, de Jeremias: maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A palavra fala no capítulo 12, versículo 11 de Romanos: não sejais vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então a palavra fala: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos pelo Senhor, disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Essa é a razão da disciplina. É o amor de Deus para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, olha agora, esperai pelos outros. Irmãos, por que Paulo falou essa palavra? Por que? Nós temos que ler o contexto, irmão. Porque a igreja recebeu o ensino. Olha o que diz o 23, a parte A do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo, como apóstolo, ele tinha implantado a igreja. Ele mesmo fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá crescimento. Capítulo 3 do livro de 1 Coríntios. E Coríntios foi aberta essa obra por esse apóstolo. Ali foi colocado o fundamento, que é Cristo. Nós já sabemos essa palavra do capítulo 3 de 1 Coríntios. Mas veja, irmãos, ele tinha ensinado a igreja como reunir, que eu recebi do Senhor, vos entreguei. Agora veja só, irmão, a igreja estava fazendo o que foi ensinado pelo que Deus deu? Não, a igreja está fazendo o contrário. Olha o que a igreja estava fazendo. A igreja estava fazendo. Versículo 17. Olha o 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto não vos ajuntais para melhor, e sim para pior. Isso não é uma reunião da igreja normal, é uma reunião do Partido do Pão. Ele disse: nisso não vos louvo. Mas veja só, irmão, escuta só. Vê o versículo 2. O 2. De fato eu vos louvo, porque em tudo vós lembrais de mim e retendes a tradição que vos entreguei. Paulo disse que primeiro que ele louvava a igreja por guardar a tradição. Agora ele diz: nisto não vos louvo. Nisso não vos louvo, porque eles não estavam cumprindo a palavra que foi ensinada para eles. Veja só o que eles estavam fazendo. Eles não estavam cumprindo a palavra. Veja, irmão, a consequência de quem não cumpre a palavra. Veja como a palavra ensina a palavra. Por que Paulo disse que não estava louvando os irmãos? Por quê? Olha agora, versículo 18. Porque antes de tudo, estou informado que há de haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Veja só, irmãos, os irmãos que eram para estar na unidade do Partido do Pão, receberam como o que eu recebi do Senhor, eu já entreguei, mas eles não receberam, foi entregue a palavra de Deus, mas eles não acataram e não cumpriam a palavra. Está vendo, irmão, qual é a consequência de um cristão que ouve e não cumpre? A palavra diz: não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, Paulo tinha entregado como reunir, como partir o pão. Mas ele se reunia fazendo partido, dividia os irmãos, trazia confusão entre irmãos. A pessoa trazia confusão, partido entre os irmãos, semeava facção entre os irmãos. Quando devia estar na unidade, como ele disse em 10:17, embora sendo muitos, somos um só pão, um só corpo. Mas tinha irmãos, versículo vai ter isso, irmão, que traz partido. Quer dizer, como é que alguém vai partir o pão em memória daquele que traz a unidade como cabeça do corpo, que está no capítulo 12 de 1 Coríntios, em Coríntios 12 fala. Ora, Cristo é a cabeça de um corpo, nós somos membros dele. Como é que alguém pode disseminar confusão e facção, rebelião, dividir os irmãos? Então Paulo recebeu essa palavra de irmãos e disse: em parte eu creio. Está vendo, irmãos? Aí ele fala assim, porque até mesmo importa que haja partido entre vós. Para quê? Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Os sinceros se manifestam. Sempre que há uma confusão,
Divisão é necessária, até permitido para que os sinceros se manifestem. Aí se conhece quem é sincero, quem é aprovado. E a palavra continua falando assim, ó. Quando vos reunis, olha agora, irmãos, ele tinha os ensinamentos, mas às vezes fazia o contrário, ó. Quando vos reunis no mesmo lugar, ó, quando vos reunis no mesmo lugar, em unidade, não é a ceia do Senhor que comeis. Eles, ó, eu recebi do Senhor e entreguei. Eles sabiam como deviam partir o pão. Mas fazia o contrário, está vendo, irmão? Como o Espírito Santo é maravilhoso. Sempre o Espírito Santo vai mostrar o lado humano, sempre entra o lado do homem atrapalhando a obra de Deus, de capa a capa na Bíblia. E o Espírito Santo faz questão de mostrar o que o homem é. E aqui mostra, irmão, que é o homem. O homem colocando a mão, o homem agindo, o homem desobedecendo a própria palavra que ele ensinou. Formando partido entre os irmãos, grupos. E quando reuniam no mesmo lugar, tá vendo? No mesmo lugar, não como igreja, naquele local, eles reunidos no mesmo lugar, não era o partir do pão do Senhor. Não era a ceia que eles comiam. Eles achavam que estavam comendo a ceia em memória do Senhor, mas não estava. Porque a palavra diz assim, ó, versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Já pensou, irmãos? Sabiam como partir o pão? Sabiam que era para representar o corpo e o sangue de Cristo, aquele cálice? Mas os irmãos chegavam lá, irmão, comiam, se embriagavam, porque o partir do pão correto, é com vinho. Suco não embriaga. Então, os irmãos, suco não embriaga. Muitas pessoas são muito religiosos nessa área, né, irmão? Porque eles partiam o pão com vinho. Vinho e pão. Então não é para embriagar. É o cálice em memória do Senhor. Não está aqui na Bíblia isso ou não? Amém? Não está aqui? Os irmãos se reuniam e se embriagavam. Os irmãos se reuniam e havia uma confusão. Então não era em memória do Senhor. Eles comiam sua própria ceia. Comer e se embriagar numa reunião. Mas eles tinham um ensino, Paulo disse, eu vos ensinei, eu vos entreguei. Está vendo, irmão? Como o lado humano é assim? Nós temos uma ordem de Deus e fazemos ao contrário. Por isso que vem essas disciplinas, irmão. A fraqueza espiritual, a doença, porque o Senhor vai julgar isso. Então nós não podemos reunir num lugar, podemos não reunir aqui com a comilança, nem se embriagar, mas nós podemos comer a nossa própria ceia. A mesma coisa. Eu posso comer esse pão e beber esse cálice como minha ceia, não para o Senhor. Nós estamos aqui para o Senhor. Essa ceia é para o Senhor. E Ele sabe quem está ministrando para Ele, porque Ele nos conhece. Então você não pode trazer para você em cima, é para o Senhor. Por isso o irmão tem que se examinar, por isso tem que ter um exame. Como é que eu estou? É para o Senhor? É para a glória dEle? Eu amo Ele? Realmente não há hipocrisia em mim? Eu creio que Ele morreu verdadeiramente e que Ele vai voltar? Aí se nós não cremos o que fazemos, irmão, estamos comendo a nossa própria ceia. Não tem valor nenhum. Isso aborrece o Senhor, por isso traz fraqueza. A pessoa fica fraca, porque ela não está fazendo para o Senhor. Ela faz uma coisa religiosa, uma oração religiosa, uma expressão religiosa. Como é que termina Coríntios, irmão? Capítulo 16 de Coríntios, como é que se encerra? Maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo, ponto, Maranata. Está falando da volta, é Maranata, a hora vem. Quem é que pode dizer Maranata? O maldito? Por que a palavra, esse capítulo encerra com maldito? Anátema, maldito todo aquele que não ama. Porque aquele que não ama, irmão, é aquela pessoa religiosa. É aquela pessoa que faz para si. É aquela pessoa que só pensa em si. Tudo é para ela. Quando pensa, Deus o livre. Mata todo mundo. Vive para si. Não vê consequência nos seus erros. Não importa o que está fazendo, não importa os outros, não importa o Senhor, não importa a comunidade, a igreja, a comunhão dos irmãos. Anátema, quem não ama. Maranata, quer dizer, ele vem. Maranata, ora vem, ele vem. E aqui diz que nós temos que comer o pão e beber o cálice em memória dele, que declarando
que ele morreu e voltará. Então, irmão, qual é a conclusão disso? Só o bendito pode fazer isso. Nós não somos malditos, porque nós amamos. O que ama realmente é bendito, bendito o nome do Senhor. Se nós não amamos o Senhor, a palavra diz é maldito, é anátema, faz uma coisa para si, religiosa. Essa é a razão, porque há fraqueza espiritual. Você pensa, irmão, que uma pessoa que ela desanima de ler a Bíblia, desanima de orar, ela não está se tocando, porque ela está ficando fraca. Ela perde o ânimo de ler a Bíblia e não lê. Ela não tem mais vontade de ler a palavra. Ela não tem vontade de orar, nem de reunir, ou comungar com alguém, ou ter comunhão com alguém. Está vendo, irmão? Você está fraca. E ela não se toca, que essa fraqueza vai trazer uma consequência. Se notada, essa pessoa vai cair enferma. É época, é pandemia, é comida, é genética. Vai com história, irmão. Nós não temos com história, nós temos que ir com a palavra diz, em nome do Senhor Jesus, irmão. Esse é o nosso problema, é a palavra. Fraqueza espiritualmente vai vir enfermidade. E tem aquele que, opa, meu Deus, está vindo essas doenças, as pragas da minha vida, porque na verdade eu estou fraco. Fraco atrai as doenças. Fraco atrai o mal. E consequentemente a morte, se não houver um arrependimento. Então, irmão, vendo como é sério? Nós estamos aqui numa reunião séria. É uma reunião de glória, mas é sério que nós estamos fazendo essa reunião. Porque estamos aqui em 2 ou 3, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então havia partido e havia embriaguez da própria reunião, irmão. Imagina, o irmão não tomava um cálicezinho ali e o pão em memória dele é quebrantado. Não, para si. E a palavra diz aqui, olha aqui, irmão. Porque quando comeres, cada um coma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não é suquinho de uva. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Não tem, irmão, por que nós somos tão religiosos? Quem é que manda na minha, na tua casa? É tu. Então a descrição está na minha casa. Por que diz casa? Isso é coisa de casa. Tu não almoça, não janta em casa. Aqui não é lugar de almoçar e jantar. Aqui não é a tua casa. Tá vendo? Não tem casa, então aqui não é a tua casa, né? Quem está falando aqui? Aqui tu não pode, na reunião do Senhor, fazer o que tu faz em casa. Tu diz casa. Se quer fazer, vai na tua casa. Mas não na casa do Senhor, não na reunião da casa do Senhor, não. Aqui está repreendendo. Tá vendo, irmão? Não te diz casa. Se for na tua casa, é na tua casa. Mas aqui não é a tua casa. Não é a minha casa, a tua casa. A casa é do Senhor, irmão. Nós somos a casa do Senhor. A família de Deus. Que coisa linda. Isso aqui é uma palavra de amor, irmão. Não temos casa para comer e beber. Olha o que diz a palavra. Ou menosprezais a igreja de Deus. Viu, irmão? Quem age como age em sua casa, que faz o que quer, ele está menosprezando a igreja de Deus. Está vendo, irmão? E meu irmão que menospreza as coisas de Deus, menospreza a reunião, menospreza a dedicação na oração, na comunhão da palavra. Aqui a palavra diz que vai ficar fraco, vai ficar doente e vai dormir no Senhor. Mas nós nunca falamos isso num velório. Tadinho do irmão, pegou um tétano, deu um trupicão lá e surgiu isso, deu isso no estômago. Não, irmão, aqui nós somos a igreja, a casa, a família de Deus. Se nós estamos ficando fracos, enfermos e dormindo, é porque estamos menosprezando a igreja de Deus, não fazendo com seriedade o que deve ser sério. E aquele que vê, conhece o nosso coração, é ele que julga. Quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados pelo Senhor, é ele que me julga. Isso aí é aparente. Isso aí não é o correto. Você está menosprezando, desprezando o que foi ensinado. Aí vem as fraquezas. Irmão. Tem que haver um arrependimento. Por isso que a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. Estou fraco? Estou doente? Estou à beira da morte? Examine-se. Então come esse pão. Estou fazendo a coisa correta em memória do Senhor, amando o Senhor. Oi, mano, nós não estamos falando coisa negativa. Ao contrário, se fizermos a coisa correta,
não ficaremos fracos, nem doentes e não dormiremos. Ao contrário, teremos a bênção, porque Jesus Cristo te dá saúde, Enéas. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde, Enéas. Levanta. Em nome este recebeu perfeita saúde. Capítulo 4 do livro de Atos, o capítulo 9. A palavra diz que o Senhor dá perfeita saúde. Não temos que olhar a nossa experiência nem a experiência de ninguém, irmãos. O Senhor dá saúde. Ele dá perfeita saúde para quem tem temor dele e ama ele e faz as coisas corretas diante dele com temor. Porque julgados pelo Senhor, não é pelo homem, somos disciplinados. Como é bom alguém botar a cara no chão e dizer: Senhor, estou sendo disciplinado, estou fraco espiritualmente. Meu Deus, desprezando a palavra, não leio mais a Bíblia. Estou sendo uma coisa qualquer, eu não sou membro do teu corpo. Eu estou atrofiado, eu sou um membro doente, não leio a Bíblia, Senhor. Eu falo com amor aqui, não tenho mais vontade de orar, Senhor, nem de reunir, nem de pregar, nem de testemunhar. Ora, irmãos, como nascidos de novo, o Senhor nos julgará e nos disciplinará. Como é bom ouvir a palavra como ela é. Eu ensinei vocês, eu recebi do Senhor, entreguei. Mas eles faziam o contrário, irmão, faziam o que achava. Formava partido, se embriagava, fazia uma reunião bagunçada, fora do temor de Deus, agindo do jeito que quer, desprezando as coisas do Senhor. O Senhor é Deus, nós não podemos achar que podemos agir de qualquer forma. O Senhor nos, irmão, como nós queremos a bênção do Senhor, mas sabemos que há regras para a bênção do Senhor. Sabemos que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Provérbios 10, 22, ninguém pode mudar essa palavra. Onde está a bênção, não pode ter desgosto. Uma vida desgostosa, aborrecida, querendo se separar, querendo morrer, querendo sumir, querendo se suicidar, como muitos cristãos. Não, onde está a bênção é nossa riqueza, que é o próprio Cristo. E onde Cristo, com a sua riqueza, está presente, não tem pesar, não tem medo, desespero. Porque a bênção enriquece, não traz desgosto, traz gosto de viver. Olha bem uma volta, versículo 21, versículo 22. Não tendes porventura casas onde comer ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais o que nada tem? Mas isso, irmãos, além de fazer o que pensava, envergonhava os irmãos pobres, envergonhava os irmãos necessitados, menosprezava os irmãos. Irmão, olha aqui, está aqui, a igreja reunida, partindo pão, e os irmãos pobres, é como se não fosse membro do corpo de Cristo, irmão? Como se tivesse ali uma casta de irmãos mais elegantes, mais prósperos, formava o partido de comer, de viajar, enquanto o irmão, outro grupo de irmãos não tinha nada, eram pobres, menosprezando a igreja de Deus, achando, fazendo um partido que haja melhor. No corpo de Cristo não tem maior, não tem melhor, não tem pobre, não tem rico. Nós somos membros de um só corpo, membros do Senhor. Somos iguais aos olhos do nosso Deus. Não pode haver partidarismo, superioridade ou inferioridade, nós somos iguais. O Senhor nos olha na mesma medida, na mesma altura. Que não haja partido, que não haja esse sentimento maligno em nossos corações, irmão. Se achar que é superior ao irmão. Menosprezar o irmão. Menosprezar o irmão porque não tem um carro, não tem uma boa casa, não tem um bom salário, não tem uma boa roupa. Está vendo, irmão? Está na igreja, está aqui, ó. O Senhor não vai julgar, meu irmão. O Senhor não vai dizer, se tu está partindo do meu pão, desprezando o irmão, se achando superior, tendo coisas no teu coração que me aborrecem, coisa escondida, e está orando, e está partindo o pão com coisa lá dentro que nunca foi arrancada, nunca foi confessada, nunca foi tirada para fora. O Senhor não vai julgar, irmão, não vai disciplinar, vai. É o que está acontecendo hoje, irmão, conosco, irmãos. Fulano, ciclano, não tem ciclano, nem fulano, nem beltrano, irmão. O Senhor julga o seu povo. O Senhor julga o seu povo e disciplina, é o amor de Deus, porque se nós não entendemos isso, para não ser condenado com... Senão nós vamos ser que nem o mundo, mas nós não somos mais do mundo. Nós fomos tirados do mundo. O Senhor nos transportou das trevas, do mundo, para o reino dos filhos do seu amor, irmão. Então Ele está nos guardando e que a nossa santificação, uma vida sincera, servindo a Ele.
Aleluia. Está vendo, irmão? Está aqui, ó. Menosprezais a igreja de Deus, envergonhando o que nada tem. E que vos direi? Vou louvar, e nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que já entreguei. Está vendo? Paulo diz: como é que eu vou louvar vocês? Se vocês já receberam como deve ser, como eu entreguei, já ensinei. Então não louvo, porque Paulo não ia louvar uma igreja, uma irmandade que tinha a palavra e não obedecia a palavra. E a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor quer obediência, irmão, a nossa obediência. Então o partir do pão não é uma coisa qualquer, não é uma coisa maravilhosa que venho lá uma vez por mês reunir. Não, partir do pão, irmão, simplesmente é uma consequência de eu reunir muito e orar muito e vir adorar a Deus, porque eu estou nele. Mas a religião, a pessoa vem lá uma vez por mês porque ela vai partir o pão. Não é uma ignorância dessa área aqui. Isso aqui é para quem ora muito, irmão. Para quem ora, quem busca, que tem prazer de reunir tudo unido com amor, louvar e glorificar, sem partido, sem confusão, sem menosprezar. E amar aquele que é o cabeça da igreja. Porque ele voltará não é para um partido, não voltará para um grupo de privilegiado. Ele voltará por todo o seu povo que o ama, que o adora em espírito e verdade. O Pai procura tais adoradores, que Ele acha em nós esses verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Irmãos, eu recebi do Senhor, já entreguei. Que o Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou o pão, dando graças. Partindo o pão, por que vocês estão fazendo partido? Por que estão fazendo essa confusão toda? Se embriagando, essa bagunça? Se eu já entreguei. Aleluia. Estando em memória dele, na noite que ele foi traído, ele tomou pão e partiu, dando graça, disse: esse é meu corpo que é entregue por vós. Ó, por vós, sem partido, sem confusão, sem partidarismo, sem superioridade, inferioridade, sem bagunça. Amém, irmãos? Aleluia. Você entendeu a palavra agora para partir o pão em nome do Senhor Jesus Cristo? Agora você entende essa palavra, ó. Deus dando graça, eu partiu, isso é meu corpo que é dado por vós. Faz isso em memória de mim. Está vendo, irmão? Não é assim. Como é que eu vou fazer alguma coisa em memória de alguém com partidarismo? Como é que eu fazia em memória de Cristo com partidarismo, com superioridade, com confusão, uma coisa carnal? Em memória de mim, é para Ele. Então não pode aparecer o homem, não pode aparecer ninguém. É para Ele. Fazer isso em memória de mim. Bendito é o nome do Senhor. Aí você entende. Por semelhante modo também, depois de cear, ele tomou o cálice deste cálice, esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Vocês estão se embriagando. Vocês estão com comilança. Isso aqui é uma representação do sangue da nova aliança, do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que eu beberes em memória de mim. Paulo ensinou isso para eles. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então veja como come. Por isso veja, medite, examine, para que não haja o que, irmão? Fraqueza, doença e morte, porque o Senhor disciplinará o povo desordeiro, relaxado e rebelde. Mas nós estamos aqui falando isso como ensino para os irmãos. Para nós fazermos as coisas do Senhor com seriedade, porque é para o Senhor, Ele não aceita qualquer coisa. Qualquer reunião, qualquer palavra, qualquer oração, qualquer coisa. É para Ele, é memória dEle. É para Ele que pagou o preço caro, porque não fomos comprados por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Esse sangue da nova aliança não pode ser uma coisa profanada, na embriaguez de uma reunião rebelde, cheia de si, sem discernimento, desobediente à palavra. Então, alguém que é desobediente à palavra, como é que ela vai partir o pão, fazer algo para Deus em memória dele? É como se ele não existisse, como se ele não visse, como se não conhecesse. Aí vem as fraquezas, irmão. E quando a fraqueza de Deus bate em alguém, não é Deus, a Bíblia fala. Não é o diabo, não é a nossa fraqueza. É Deus disciplinando. Vem a fraqueza que a pessoa se arrasta, não consegue nem orar, ela tem que se arrepender. Fraca, não ora, se expõe para o mundo, apegada, porque toda pessoa fraca, ela está no mundo, a carga está arrastando ela. Fraca. Em vez de se arrepender, que ela vai para o mundo.
Depois, aí vem a consequência, aparece a rubéola, a varicela, sarampo, vem a doença, vem a praga, e vem a morte. Entende, irmãos? O Senhor é sério. Estamos diante da mesa do nosso Deus, irmão. A coisa não é brincadeira. Não é uma coisa aparente e religiosa. O Senhor quer que faça em memória dele. Como é que eu faço em memória de alguém, alguma coisa que eu conheço, que eu tenho intimidade, que eu amo e que eu creio, que ele morreu realmente. Em memória dele, não estou aqui em memória porque eu creio no fundo do meu coração que o Senhor morreu e que o Senhor voltará. Para buscar esse povo sério, povo totalmente seu, zeloso e de boas obras, como diz o capítulo 2 de Tito. Povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, que faz em memória dele a coisa correta, a coisa certa, a coisa séria. Isso está em memória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de